Olá, hoje a gente vai aprender quais são os segredos do barro. É muito simples trabalhar com barro, mas tem alguns segredinhos que a gente precisa saber antes de pôr a mão na massa. Vamos lá? O barro é plástico e o que favorece a gente usar o barro é a água. A água deixa ele flexível e é por isso que a gente consegue mudar a forma muito facilmente de uma peça de barro. Então, se eu só fizer palmadas assim nesse barro, ele vai ganhar a forma que eu quero, ok? Mas qual a diferença maior entre o barro e as argilas plásticas, as massas plásticas, que pode ser o fimo, que pode ser a plasticina ou qualquer outra? É que eu tenho que ter um cuidado especial com essa massa. São as bolhas de ar. Então, qual o problema das bolhas de ar? Se eu estou trabalhando com barro e eu deixo bolhas de ar como essa na minha barro, na minha peça, e eu faço a minha peça, o que vai acontecer é o meu objeto vai estourar ao ser cozido. O ar vai expandir e vai explodir a peça dentro do forno. O que é que a gente deve fazer? E a gente deve preparar o barro de maneira que não exista bolha de ar. O que vamos ver hoje é qual o movimento e o que é que a gente precisa fazer antes de tirar as bolhas de ar do barro. O que a gente vai precisar para tratar o barro é barro fresco ou um barro reciclado, que o processo é o mesmo, plástico, um cortador, pode ser nylon, fio dental, aço, qualquer outro fio, e água. A única coisa que a gente precisa, ok? Normalmente quando eu trato o meu barro, eu deixo ficar pelo menos 30 minutos. O ideal é que você hidrate o seu barro à noite e pela manhã você consiga fazer esse movimento. Então a gente vai começar hoje do início, que é cortando o barro e adicionando água, para depois ir ao movimento do cabeça de boi. O barro, quando a gente adquire, vem pronto para ser usado. Ele vem pronto, mas eu gosto de hidratar o meu barro e tirar as bolhas de ar. Como é que eu faço o processo de hidratação? Por que é que eu hidrato? Eu hidrato porque eu prolongo o tempo do processo criativo. Nós temos calor no nosso corpo, ao tocar o meu barro, eu tiro essa água, eu desidrato ele. Então o que eu faço é prolongar o tempo de uso do meu barro, quando eu estou criando. E para começar, a única coisa que você precisa é fatiar. O que a gente vai fazer é cortar fatias de mais ou menos a espessura de um dedo de barro. Então, eu vou cortar essas fatias com fio. E o que eu vou fazer com essas fatias é perfurar com o meu polegar. Eu vou perfurar. Por que a gente perfura o barro? Eu estou perfurando o barro porque se eu colocar água nesse barro, a água vai correr pela superfície. De uma forma que eu tenho as perfurações aqui, a água vai ficar dentro até penetrar completamente no meu barro. Então o que eu faço é perfuro com o meu dedo e vou adicionar água. Para adicionar água, o que eu preciso é um plástico. Então, você pode estar reutilizando algum plástico que tem em casa. E o que você vai fazer é colocar o barro e adicionar água no topo dele. A gente vai deixar isso fechado por pelo menos 1 hora, mas o ideal é de um dia para o outro, para aí sim fazer o movimento. Aqui nós temos o barro que já está hidratado e vocês notem que ele começa a partir, é a água que já está dentro da argila. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o movimento de compactar essa argila, esse barro e tirar todas as bolhas de ar que foram criadas. E toda vez que a gente junta um barro no outro, a gente permite que tenha bolha de ar. E o que a gente vai fazer agora é retirar isso. O movimento que a gente vai fazer é um movimento chamado cabeça de boi, que é um movimento de você segurar a argila e arrastar sobre a superfície. A superfície ideal para fazer esse movimento é uma superfície porosa. Nesse caso, a gente está usando madeira. Madeira sem nenhum acabamento. Caso vocês não tenham em casa uma mesa de madeira, o que vocês podem adaptar é uma tábua de madeira para fazer esse movimento. O que a gente está fazendo aqui?
O que eu estou fazendo é, eu estou girando a argila em torno dela mesma para conseguir tirar todas as bolhas de ar, sair pela extremidade. Então vocês vão perceber que o início ela cola bastante, mas conforme você vai trabalhando, ela vai ficando cada vez mais homogênea. O movimento é chamado cabeça de boi. E é chamado cabeça de boi por causa da forma. É uma forma larga em cima, fina embaixo, como o crânio de um touro. Quando é que eu sei que eu não tenho mais bolhas de ar na minha argila? Aqui a gente acabou de fazer esse movimento, então provavelmente vai ter. Mas para eu saber se há bolhas de ar, o que eu vou fazer é cortar a minha argila ao meio. Eu vou usar o meu cortador. E aqui a gente nota bolhas de ar na argila. Sempre que eu encontrar bolhas de ar, o que eu vou fazer é juntar a minha argila e continuar a fazer esse movimento. De arrastar, segurar e arrastar. Quando vocês trabalham esse movimento, vocês devem usar muito mais o peso do corpo do que as mãos. E as bolhas de ar estouram pela extremidade dessa maneira. Eu já tenho uma massa uniforme, ela já não cola mais na mesa. E já não tenho bolha de ar. Isso é o tratamento que a gente precisa fazer no barro antes de modelar nossas peças. Como vocês podem trabalhar tratando a argila, uma quantidade maior de argila e guardando essa argila em um saco plástico ou em uma caixa bem fechada, ok? Aí vocês conseguem controlar, conservar a umidade do seu barro e durar uma semana, 15 dias, depende da temperatura e o local onde vocês vão estar trabalhando. Como é que eu guardo as minhas argilas? Normalmente eu faço ou cubos ou bolas. Para fazer bola, se eu quero fazer cubos, o que eu vou fazer é, eu vou trabalhar sobre a mesa a forma que eu quero na minha argila. Dessa maneira, eu posso guardar em cubos ou posso guardar em bolas. Aqui você tem sua argila pronta para ser usada. Hoje a gente aprendeu como tratar do nosso barro. Esse movimento é muito importante sempre que a gente recicla, hidrata ou mistura barro de qualidades diferentes. Bom, por hoje essa é a nossa dica. Espero que tenham gostado desse tutorial.